Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Neemias, capítulo 1. Tenho falado bastante esse mês sobre oração e jejum. Será que nós temos buscado melhorar nossa vida de jejum e oração? Vamos, a partir do texto de Neemias, dar uma olhada nesse tema mais uma vez na Bíblia. Eu coloquei o tema oração e ações correspondentes, que tem a ver com não só orar, mas agir, buscar agir de acordo com nossa oração. É o que Neemias fez. Neemias se compadece, Neemias ora, Neemias vê a situação de Jerusalém, a situação do seu povo, ora, chora, passa um tempo na presença de Deus, mas depois ele vai ao rei, depois ele fala, depois ele se dispõe a voltar, a viajar, a reconstruir o muro. Então, é uma oração que tem um efeito, que traz uma mudança real. Claro que nem sempre é assim. Às vezes a gente ora e a única coisa que a gente tem que fazer é esperar, confiar, descansar. Mas eu acredito que mesmo quando Deus dá não, a gente tem que ter uma atitude, né, de querer fazer alguma coisa, na dependência de Deus, não fazer avançando a vontade de Deus, ou querendo fazer no lugar de Deus. Não é isso. Mas na medida que Deus vai nos dando sabedoria, a gente vai agindo. Interessante que eu vou fazer algumas comparações desse texto de Neemias com o texto que nós lemos no início da liturgia. O nosso Pai Celestial, ele ensinou no Sermão da Montanha sobre oração, várias vezes. E nós, de vez em quando, eu vou estar citando esse texto ali de Mateus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Porque esse texto também tem muitas coisas importantes para nos ensinar sobre a perseverança da oração e outras lições importantes. Nesse texto de Mateus, também no de Lucas, ele vai dizer que essas ações correspondentes também nós devemos ter uns para com os outros, porque esta é a lei e os profetas. Então, na medida que a gente ora, a gente faz algo de acordo com a vontade de Deus. À medida que a gente ora e espera, a gente faz o bem uns aos outros. Esse é o resumo da lei dos profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Em outras palavras, mesmo que a gente tenha só que esperar, não é só esperar, é fazer o bem. Faça o bem ao seu irmão enquanto você espera. Tem alguma ação, não só ore, mas faça o bem para alguém. Faça algo. É nesse sentido que eu quero que nós possamos meditar nessa noite. Vamos ler então o texto de Neemias, capítulo 1, versos de 1 a 11. Vamos ler juntos, eu lerei os ímpares e peço que os irmãos leiam os versos pares. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos.
temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Oremos mais uma vez. Nosso Pai Celestial, muito obrigado que tua palavra nos chama à oração. Jesus chamou os discípulos à oração. Ensinou a importância de não enfraquecer, mas de perseverar, sermos perseverantes na oração. Abençoa nossa vida de oração, nossa vida de jejum, nós possamos te conhecer mais, nós possamos orar constantemente, orar sem cessar, como nos ensina a tua palavra. Nos desperta e nos fala pelo teu poder. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Nós vemos nesse texto de Neemias tantas coisas importantes. Eu quero destacar algumas. Primeiramente que Neemias, ele tem notícias. Ele estava em cativeiro, estava longe de Jerusalém, e chegam algumas pessoas e, enfim, ele tem notícia. Como estão os restantes, aqueles que não foram levados para o exílio? Como está Jerusalém? Disseram, no verso 3, aqueles que não foram levados para o exílio se encontram lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. A partir daí, Neemias se assenta, diz o verso 4, ele se assentou e chorou e lamentou por alguns dias, lamentou diante do Senhor. E isso é oração, né? No caso aqui que estamos vendo, uma causa importante, uma necessidade real. E oração tem a ver não com a nossa vontade, não com aquilo que eu quero. O Pai Celestial vai me dar tudo que eu quero, tudo que eu oro. Não é isso, mas é uma necessidade real. É algo que tem a ver com Deus, com a história do povo de Deus, com a história da redenção, com o sofrimento real, com as promessas de Deus. Por isso que era tão importante. Neemias chora, Neemias lamenta. De fato, era uma necessidade, era algo que Deus estava interessado. Esse é o princípio importante para nós pensarmos nas nossas orações. Será que nós oramos dessa forma, por uma necessidade real, por algo que vai glorificar a Deus, ou nossas orações são só voltadas para nós mesmos? Neemias orou por algo importante. Ele disse que lamentou por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Senhor, Deus do céu. Alguns dias. No texto de Mateus, Jesus também vai ensinar essa perseverança. Pedi, dar-se-vos-á. Versos 7 a 12. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe. O que busca encontra. O que bate, a porta será aberta. Então, o próprio Jesus confirma essa importância da oração, da perseverança. Nós não devemos confundir achando que se nós insistirmos muito, Deus vai acabar fazendo o que a gente quer. Se eu jejuar muito, Deus vai fazer. Não é isso. Mas é a perseverança, é a confiança, é a certeza que Deus sabe o que é melhor. Nós temos um Pai Celestial
que vai dar o que é melhor. Essa é a certeza da oração. É o resumo dessa pregação. Se nós confiarmos nisso, eu tenho um Pai Celestial que vai fazer o melhor, e orarmos e jejuarmos e crermos nisso, acho que algum vidro talvez quebrou, não sei, os diáconos vão observar. Tudo bem? Graças a Deus. Acho que foi a lâmpada ali na frente. Então, é isso, irmãos. Se nós, nessa noite, lembrarmos e crermos, antes de qualquer oração, há um Pai Celestial que cuida, e Ele vai fazer, Ele está interessado em me abençoar, mais do que eu impedir. É como se, qual é a lição? É como se Deus é que esperasse para nos abençoar, e nós não estamos prontos para receber. Porque a gente pensa que é o contrário, né? Eu quero tanto e Deus não me dá, eu quero tanto, cadê que Deus está demorando? Não, na verdade, Deus está pronto para dar. O Pai Celestial quer dar aquilo que realmente a gente precisa, nós que não estamos prontos. E o Pai Celestial está tendo paciência conosco, está nos santificando, está nos ensinando. É o contrário. A gente pensa, a gente cansa às vezes, né, de esperar em Deus, mas é como se Deus estivesse esperando a gente amadurecer. A linguagem humana. Mas o que pede, vai receber. O que busca, encontra. A porta será aberta. Talvez não a porta que a gente queira, mas o Senhor abrirá a porta que Ele quer. Então, o primeiro ponto é esse, que nós vemos aqui quando Neemias, no verso 4, ele diz, lamentei por alguns dias. No texto de Mateus, nós vemos também a perseverança na oração. Bata, peça, busque. Então, continue. E nós devemos praticar. No próprio Sermão do Monte, aí mesmo, próximo desse capítulo 7, é o final do Sermão do Monte, Jesus vai dizer que aquele que pratica, seja a oração ou seja os outros ensinamentos dele, é o homem prudente. Quem não pratica é como uma casa construída sobre a areia. Então, da mesma forma a oração, quem não ora dessa forma é imprudente. Está construindo a sua vida de oração em areia. Então devemos orar com essa certeza. O Pai Celestial quer me abençoar. Ele fará aquilo que é o melhor. Isso é uma simples conclusão, mas é tudo. É a confiança que Deus pode e vai fazer o melhor, não o que a gente quer. Pode até ser que Ele faça o que a gente quer também. E como já disse nesses últimos domingos, né, muitas vezes a gente perdeu o costume de jejuar, perdeu o costume de buscar a Deus numa causa, num problema, numa necessidade real, numa necessidade. Quais são as nossas necessidades reais? É bom a gente pensar um pouco disso. Qual é a nossa necessidade real? É pão? É vestir? Jesus vai ensinar sobre isso, no mesmo texto, no outro evangelho. Ele vai dizer que nossa necessidade maior é o Espírito Santo. E lá vai dizer que o Pai Celestial dá àqueles que Ele pedirem. É o Espírito, nós já temos o Espírito, é andar na vida do Espírito, é saber que nós já temos tudo. É tão bom orar com essa convicção, nós já temos o melhor. Nós já temos Deus, nós já temos o Espírito. O resto é detalhe, que o Pai Celestial vai cuidar. Então, antes de pedir, Deus já sabe. Antes de pedir, a gente deveria ter essa alegria. Eu já tenho o melhor da vida, eu já tenho. Que é Deus. E isso é o que importa. Isso é o que mais importa. Essa é a minha maior necessidade. Então, primeiramente estamos vendo, né? Neemias lamentou por alguns dias. Será que a gente faz isso? A gente lamenta? Porque a oração tem muito disso. Às vezes são anos de oração. Será que a gente tira um dia por semana para orar por essa causa tão difícil? Quais são nossas causas, né? Eu estava pensando nisso.
Quais são nossas necessidades reais? Será que é um emprego? As minhas filhas estão se formando, se Deus quiser, esse ano, todas duas, e eu oro por isso, né? Para que Deus dê trabalho para elas, se for da vontade de Deus. Mas mais do que isso, eu oro pelo reino, eu oro para que Deus faça a necessidade maior delas, que é o Espírito Santo. Claro que como pai, e a Bíblia vai dizer que nós que somos pais e somos maus, sabemos dar coisas boas a nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Ele chega ao ponto, né, de dizer que aqueles que confiam no Pai Celestial, mesmo os crentes, são chamados aqui de maus. Por quê? Porque nós nascemos em pecado. Nós somos pecadores. Mesmo os crentes aqui, aqueles que oram, ainda são chamados de maus nesse texto. Mesmo assim, nós sabemos dar coisas boas a nossos filhos. Qual é o pai que, se o filho pedir pão, vai dar uma pedra? Se o filho lhe pedir peixe, vai dar uma cobra? Dificilmente um pai vai ser tão mau assim. E o Pai Celestial, que é muito mais sábio, poderoso, ele quer nos dar a nossa real necessidade. Segundo ponto, segunda lição, é Deus estar atento. Estejam, pois, atentos teus ouvidos, diz o verso 6, lá de Neemias, capítulo 1. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje te faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, faço a minha confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Então, Neemias, já naquele tempo, ele tinha essa convicção que os olhos, os ouvidos do Senhor e os teus olhos estariam atentos. Deus vê, Deus está atento. Deus sabe todas as coisas da nossa vida. A bondade e a prontidão de Deus são aqui mostradas. Interessante também que Neemias, ele se coloca, ele reconhece o pecado, dia e noite, ele fazia até confissão pelos filhos de Israel, reconhecia o pecado, reconhecia que o cativeiro era por causa do pecado. Verso 7, temos procedido de todo corruptamente. E ele se incluía no meio disso. Será que a gente ora dessa forma, não é? Confessando os pecados nossos, os pecados da igreja, os pecados de Campina Grande, né? Nesse tempo de mês de junho, os pecados do Brasil. Neemias fez isso, pela sua terra, os muros derribados, as portas queimadas, o povo lá sofrendo, e Neemias não foi culpar Deus. Ele foi lamentar, ele foi realista. Senhor, nós temos pecado, nós merecemos o cativeiro. Por dias, Jó fazia isso por seus filhos. Antes dos filhos pecarem, ele já estava orando. Podia os filhos dele terem pecado. Será que alguma vez a gente já orou dessa forma, né, pelos pecados nossos, da igreja, da nação? Senhor, como os pecados são ofensivos a Deus. Neemias tinha essa consciência. Já no texto de Mateus, a bondade e a prontidão de Deus são destacadas. Vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas. Ele diz aqui, Jesus ensina que mesmo sendo maus, nós somos pecadores. Neemias também reconhece isso no verso 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. A mesma linguagem. Neemias já reconhecia que era pecador. Jesus ensina sobre isso. Somos maus. Mesmo assim, por causa do Espírito, por causa da graça, nós podemos ter boas dádivas. O que são essas boas dádivas? Que nós, mesmo sendo pecadores, podemos fazer. Como diz o comentário da própria Bíblia. São uma vida de retidão,
uma vida de sinceridade, pureza, humildade e sabedoria. Mesmo sendo pecadores, com uma vida de oração, nós podemos ter uma vida assim. E isso passar para os nossos filhos. Sermos retos, sermos sinceros. Enquanto esperamos a resposta de oração, faça alguma coisa. Seja reto, seja justo, seja puro, seja humilde, busque a sabedoria. Enquanto espera a resposta de oração, não fique sem fazer nada. Se envolva com o que é bom. Se envolva com a obra de Deus. Faça alguma coisa nesse sentido. Os mandamentos de Deus estão à nossa disposição. Então viva esperando o Senhor, esperando a resposta do Senhor. Aqui também nós vemos que a nossa maior necessidade, o Pai Celestial nos dará. Quais são nossas necessidades? Mais uma vez eu quero pensar sobre isso, né? Temos jovens na igreja, temos várias pessoas de várias fases da vida, cada fase tem suas necessidades, aposentadoria, não sei, né? Casamento, tantas coisas, namoro, e a gente deve orar por essas coisas. E ter essa atitude, o Pai Celestial vai fazer. E descansar nisso. Essa é a grande lição nessa noite. O Pai, eu devo pedir a minha necessidade. Qual é a minha necessidade? Cada um de vocês tem. As fases da vida são diferentes. Eu pensei nas minhas, né? Eu tenho tantas necessidades aqui, essa. Mas eu tenho que crer que o Pai Celestial fará o melhor. Essa é a grande lição. E lá no texto de Lucas 11, 9 a 13, que é a mesma narrativa sobre oração, Jesus ensinando, lá também é citado em Lucas 11, 9 e 13, especialmente no verso 13, vai dizer que o Espírito Santo é nossa maior necessidade. Vocês já sentiram isso na vida? Eu lembro quando eu era jovem, eu pensava muito no casamento. Uma grande necessidade que eu achava que era o casamento. Eu queria me casar. Mas mesmo assim, quando eu orava sobre isso, eu dizia, Senhor, o que eu mais quero não é o casamento, é a Tua presença. É o Teu Espírito, é viver para Ti. E eu dizia isso com sinceridade. Estou apenas dando um exemplo assim, mas cada um na sua vida. A gente ora, o Pai sabe, peça, bata a porta, mas sempre reconhecendo, Senhor, a minha maior necessidade é de Ti mesmo. A minha maior necessidade é do Espírito, é de Deus. E Deus sabe que a gente precisa das outras coisas. E Ele vai dar aquilo que for melhor. E é tão bom descansar nisso. Eu lembro que quando eu era jovem, quando eu orava assim, eu descansava. Eu queria tanto casar, mas não chegava nunca. Né? Nunca não, chegou um dia, né? Parecia que não ia chegar nunca, anos. Mas mesmo assim, eu estava satisfeito. Mesmo assim, eu dizia, mesmo que não vier, Deus está comigo, eu tenho o Espírito, eu tenho a palavra, eu tenho uma aliança com Deus. E isso satisfazia. Isso dava força para orar da forma correta. Deus está atento. Deus sabe a nossa real necessidade. Como já falei, é como se Deus estivesse esperando a gente amadurecer, crescer para nos dar. Mais ou menos isso. E às vezes Ele nos dá, mesmo quando a gente está imaturo, para através daquilo nos santificar e nos mostrar que Ele é Deus. Mesmo quando a gente está imaturo, se Ele quiser, Ele dá. Porque Ele é Pai Celestial, Ele decide a hora certa de dar. Não é preciso Ele esperar a gente amadurecer para dar. Às vezes a gente, mesmo imaturo, Ele dá para mostrar o seu poder e gerar em nós um impacto e revelar-se para nós. Se Deus fosse esperar a gente amadurecer, aí nós não teríamos nada mesmo. Mas Ele dá pela soberania, Ele dá pela graça, Ele dá para ensinar, Ele dá para revelar-se. E pensando nas nossas reais necessidades,
Eu quero citar aqui 2 textos, Salmo 19 e o Salmo 25, tirar deles algumas lições. Primeiramente, o Salmo 19, o salmista fala ali nas suas reais necessidades. E no verso 8 do Salmo 28 do Salmo 119, ele diz: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Parece com Neemias. Neemias ficou ali triste pelo seu povo, triste pelas portas de Jerusalém, triste pelo cativeiro. Mas foi falar com o rei, falou com o rei, teve coragem, pediu cartas, pediu madeira para reconstruir as portas e foi atendido, orou, o Senhor dos céus estava com ele e o rei permitiu, o rei deu aquilo que ele precisava, autorizou a viagem, ele orou e o Deus do céu que esteve ali agindo na vida de Neemias e do rei. Então, esse versículo mostra, o salmista dizendo: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Essa é uma necessidade nossa. A alma nossa precisa da palavra. Mesmo quando estamos consumidos pela tristeza, encontraremos paz, encontraremos força na oração, encontraremos ali as forças renovadas. Ainda que Deus não faça aquilo que a gente queira na hora, mas você sai diferente, você sai fortalecido pela palavra. O verso 30, escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Enquanto se espera, se apegue à verdade, escolha o caminho da verdade, escolha seguir os juízos de Deus. É uma disposição, Senhor, enquanto eu espero, eu obedeço, eu ando a verdade, eu amo os irmãos, eu pratico a verdade. É a atitude da espera, da confiança e da fé. Eu escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus caminhos. Será que vocês já chegaram? Acredito que sim, mas sempre é bom perguntar e lembrar. Será que nós já temos essa aliança, essa lembrança que estamos em aliança com Deus e esse compromisso? Senhor, eu tenho compromisso com a verdade, eu tenho compromisso contigo, custe o que custar na vida. Será que a gente tem essa aliança com Deus? Senhor, eu amo a verdade, a tua palavra é a verdade, Jesus é a verdade. Eu tenho um compromisso de verdade contigo, de vida ou de morte, de bonança ou de escassez. Isso é maravilhoso, isso é oração, isso é um compromisso enquanto esperamos, enquanto jejuamos, o compromisso com a verdade. O Senhor é mais importante do que qualquer resposta de oração. Escolhi o caminho da verdade. Verso 31, apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Às vezes a gente fica confundido, qual caminho escolher, o que fazer, esta é a vontade de Deus ou não é, mas qual é a solução? Se apegue aos testemunhos de Deus, que você não ficará confundido. Deus não deixará os seus filhos confundidos. Quando busca os seus testemunhos, quando busca a sua palavra, o Senhor promete mostrar, o Senhor promete guiar, o Senhor promete dar uma resposta. Verso 33, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-los-ei até o fim da vida. A aliança, mais uma vez, ensina-me, Senhor, ensina-me o caminho dos teus estatutos. Que oração, isso é necessidade. Essa é a nossa maior necessidade da nossa alma. Conhecer a Deus é a nossa maior necessidade. E nós devemos ser humildes e dizer, ensina-me, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero conhecer os teus estatutos. Ainda no Salmo 119, agora verso 37, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, vivifica-me no teu caminho. Que oração também importante nós devemos fazer, Desvia, Senhor, os meus olhos da vaidade. Enquanto você espera, peça a Deus que o livre da vaidade, da cobiça. Espere no Senhor, ainda que pareça demorado.
Ainda pareça que Deus não está ouvindo, mas Deus está. Não desista no momento da espera, mas fuja da vaidade enquanto espera, se submeta. O verso 37 ainda diz: vivifica-me no teu caminho. A gente precisa disso, é o Espírito Santo que faz, vivifica, renova a fé, a disposição de amar e servir a Deus sobre todas as coisas. É muitas vezes na oração e na leitura da palavra que a gente é vivificado. O compromisso de vida ou de morte, de servir ao Senhor, de amar ao Senhor. Vivifica-me. Eu lembro de uma história do pastor Jeremias, não o pai de Mateuzinho, mas o Jeremias, presbiteriano. Ele conta, André, que quando ele fazia seminário, ele passou por um esfriamento espiritual. Fazendo seminário, ele chegou no seminário tão empolgado, primeiro ano, orava, acho que jejuava também, aquela empolgação, evangelizava, ia para as praças, subia em cima do tamborete, proclamava o evangelho. Segundo ano, já não fazia tantas coisas, já tenho que estudar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Terceiro ano, ele já estava, será que eu sou crente? Será que eu sou crente? Isso no seminário. Será que eu sou crente? Cheio de sabedoria, né? De técnicas, de tudo mais do seminário, mas vazio de amor a Deus. Sem uma vida de oração. E esse verso diz aqui, né? Vivifica-me no teu caminho. Vivifica-me no teu caminho. E ele deu o testemunho que o Senhor o avivou. Foi um avivamento que Deus fez na vida do pastor Jeremias. Ele terminou o seminário crente. Terminou o seminário crente. Porque seminário não aviva ninguém não, viu? É Deus, é a busca pelo ser de Deus. É a busca pelo ser de Deus. E nós devemos ter essa oração. Senhor, vivifica-me. Eu quero te amar, eu não quero só ser crente de igreja, não. Eu quero desfrutar de Deus, viver com intensidade a presença, o amor, a graça, a oração. É isso que interessa, essa é a maior necessidade nossa. Essa intensidade pelo ser de Deus, por amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é maior do que seminário, é maior do que estar na igreja, isso é vida com Deus. E a gente deve ter essa fome. Nossa maior necessidade é Deus, é Cristo, é a salvação. Verso 38, confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Nós devemos nos dedicar ao temor de Deus. E verso 45, e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Que coisa linda, irmãos. Quem busca os preceitos de Deus, quem conhece a Deus, quem tem uma vida de oração, anda em liberdade. Liberdade, sem temor, em confiança, em adoração, sem ansiedade, por isso ou por aquilo, sabendo que o Pai Celestial vai cuidar. Isso é uma liberdade. Que liberdade! É livre, nós não estamos muito preocupados, ansiosos pelo futuro, preocupados sobre o que pensam de mim, o que vão falar de mim. É algo superior, é Deus, é oração, é dessa forma. Andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Verso 47, e recrear-me-ei em teus mandamentos, pois tenho amado. Ele está dizendo que os mandamentos de Deus são sua maior alegria, seu maior prazer, são os mandamentos de Deus. Pois busco os teus preceitos. Será que é verdade? Nosso maior prazer, nossa maior alegria, recrear-me-ei, né? Essa palavra é interessante, recrear-se, alegrar-se em Deus. A oração é assim, irmãos, às vezes jejuando, Neemias estava chorando. Não tem aqui exatamente nesse texto, mas eu acho que ele acabou sorrindo, viu? Porque Zacarias conta isso. Zacarias diz que muitas vezes no jejum e na oração vem alegria, vem refrigério. É o Espírito que faz isso. Certamente Neemias chorou dias, mas em algum momento ele se recreou no Senhor, ele se alegrou. Ele visualizou as promessas de Deus. É isso que é ser crente.
É saber, é o fruto da fé, é o fruto da confiança. Recrear-me-ei nos teus mandamentos que tenho amado. Será que nós amamos a Deus mais que tudo? O salmista diz que sim, tem amado, eu amo o Senhor. Agora o verso 25, ou melhor, o capítulo 25 de o Salmo 25. Vamos pensar um pouco ainda sobre as nossas reais necessidades. Neemias, como já disse, tinha uma real necessidade, que não era só dele, mas era do povo dele, era a história da redenção, era o povo de Deus. E no Salmo 25 nós vemos algumas reais necessidades. Primeiramente o salmista, ele diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Que maravilha! Nossa maior necessidade, a nossa necessidade da nossa alma, é do próprio Deus, em quem confiamos, elevamos nossa alma a Deus em oração. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Não me deixe ser humilhado, os inimigos triunfem sobre mim. Então, isso é uma boa oração, não é? Senhor, livra-me do mal, destrói os meus inimigos. Nós temos tantos maus nesse mundo, temos tantos inimigos, o pecado, nosso próprio coração enganoso, às vezes os inimigos vêm de dentro do nosso coração. Então nós devemos pedir: Senhor, livra-me, eis aqui a minha alma, Senhor, livra minha alma, livra-me dos meus inimigos, começar dentro de nós. E Cristo nos livra, na cruz, Ele venceu os inimigos, venceu o pecado. Nós devemos entregar nossa vida a Cristo, nos submeter ao seu senhorio. Verso 4. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Será que nós já pedimos a Deus isso? Senhor, mostra-me o teu caminho. Mostra-me o teu caminho. Eu não sei se vocês já passaram isso na vida, mas de vez em quando eu escuto um testemunho de pessoas que não eram crentes, pessoas que não conheciam a palavra de Deus. Chega um ponto na vida que faz essa oração: Senhor, mostra-me o teu caminho. Mostra-me se a tua palavra é a verdade. Ajuda-me a crer, Senhor. Eu já fiz essa oração também, quando eu não era crente, né? Talvez a minha primeira oração foi essa. Era: Senhor, me ajuda a entender o teu caminho. Me ajuda a entender se a palavra é a verdade mesmo, se Cristo é o Salvador mesmo, se Ele é o Messias mesmo. Eu acho que foram as minhas primeiras orações. Aí aqui o salmista pede: Senhor, mostra-me o teu caminho, ensina-me as tuas veredas. E não só questões de fé e de conversão, mas o Senhor mostra realmente nas escolhas, nas decisões da vida, num trabalho, numa decisão importante. Deus mostra pelos seus mandamentos, pelo seu Espírito. Ele nos inspira, Ele dá fé, Ele dá sabedoria, Ele dá compreensão. É verdade. Deus mostra, Deus guia o seu povo. Verso 5: guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus, meu Salvador. A minha esperança está em ti o tempo todo. Mais uma vez aqui ele pede: mostra-me, guia-me. Guia-me, Senhor. Nós podemos ter certeza que o Senhor guia o seu povo quando busca, quando prioriza, especialmente. Verso 6: lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia. Verso 7: não te lembres dos meus pecados e transgressões da minha juventude. É outra oração importante, né? Não te lembres dos meus pecados. A confissão é muito importante. Confessar. Às vezes tem pessoas que pecam e vão seguindo a vida sem arrependimento. Não tem essa consciência de aqui, ó, Senhor, não te lembres dos pecados, das transgressões da minha juventude. É importante confessar diante de Deus, é importante confessar diante dos homens, não simplesmente deixar para lá. Não, acerte-se,
Se precisa conversar com alguém, marque, converse, acerte a vida pelos mandamentos de Deus. Não te lembre dos pecados. Deus perdoa, é verdade. A gente precisa fazer a nossa parte. Vai até o irmão, antes de dar oferta. Se tem alguma coisa contra o teu irmão, vai se acertar com o teu irmão antes de trazer a oferta. Não adianta só trazer a oferta. Hoje a gente estudou um pouco sobre dízimos e ofertas, né? Não adianta só ser dizimista, um compromisso dos membros da igreja, trazer a oferta. Mais do que isso, estamos em paz com nossos irmãos, primeiro vai reconciliar-te, depois que traga o dízimo. Às vezes a gente faz o contrário. Eu tomo o dízimo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Eu estava contando hoje na sala de Primeiros Passos que quando eu me converti, o primeiro salário meu, eu não dei o dízimo. Na verdade, eu dei o salário todinho de uma vez. Eu digo, meu Deus do céu. É um exagero, mas foi bom, né? Porque eu aprendi algumas lições sobre isso. Mas mais importante do que isso, era perdoar, era confissão, era se acertar com os inimigos. Não adiantou, talvez, eu dar tudo aquilo, mas se eu não tivesse pedido perdão a Deus e me reconciliado com meus inimigos. Sabia que eu fiz isso? Eu não só dei o salário todo, mas eu fui aos meus amigos pedir perdão. Eu fiz isso naquela época. Não todos. Alguns amigos que eu sabia que precisava, uns 4 talvez, eu cheguei e disse, fulano, eu agora sou diferente, eu me arrependi, agora eu estou seguindo a palavra de Deus, me perdoe. E os pecados que você me viu fazer, eu não faço mais não. Eu ainda disse isso, né? Eu sabia que depois eles iam me ver crente e dizer, Pedro, na igreja, né? Pastor Flávio, eu sei dos pecados dele, tudinho. Eu sei que eles iam dizer hoje comigo. Mas graças a Deus não tenho medo de nenhum deles, porque primeiramente Deus já me perdoou. E segundo que eu fui em cada um, confessei, cada um que eu pude, né? Os outros não tem coisa que a gente não tem como consertar mais. Mas no que eu pude, eu fui. Então, tão importante, não te lembre dos pecados e transgressões da minha juventude. Verso 8, bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Deus vai mostrar o caminho, Deus tem mostrado, na verdade nós já temos o melhor, como já disse. Versos 12 a 14, ainda nesse salmo, nós vemos aí algumas promessas maravilhosas. O Senhor instruirá o caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Ele os leva a conhecer a sua aliança. Tão importante aqui. Nós estamos em aliança com Deus, por meio de Cristo Jesus. Uma aliança inquebrável. Nada nos separa mais do amor de Deus. Nós temos essa aliança inquebrável. Não perdemos mais a salvação. É interessante isso, né? Os compromissos da aliança, quando a gente faz uma aliança com Deus, é uma aliança de fidelidade, de obediência, de entrega, de fé. Ele nos recebe como pecadores, nos perdoa. Estamos em aliança. Mas, ao mesmo tempo, temos o compromisso da fidelidade. Ele tem as bênçãos também da aliança. Ele promete cuidar de nós. Ele promete nos instruir, como acabamos de ler. Ele promete dar verdadeira prosperidade. Ele promete até sobre os descendentes. Os descendentes herdarão a terra, uma bênção para os filhos, né? Como nós devemos orar, ensinar o evangelho a nossos filhos para que eles provem disso aqui também. Para que eles provem dessa aliança. Até a prosperidade, muito mais que financeira, prosperidade da alma, prosperidade de estar perto de Deus. Isso também inclui o pão, aquilo que Deus vai fazer para nós, a provisão financeira, o pão de cada dia, não necessariamente riquezas, mas o pão de cada dia que Deus tem nos dado e há de nos dar. Nós estamos em aliança com Ele. Outra lição ainda, que já foi
muito falada nessa noite, apenas vou citar de forma rápida. Tanto no texto de Neemias, quanto aqui em Mateus, lá no verso 7, Neemias diz: temos procedido de tudo corruptamente contra ti. E no de Mateus, né, vós sois maus. Já vimos bastante sobre isso nessa noite. Mas apesar disso, somos pecadores arrependidos, em aliança com o Senhor. E finalizando, é isso, irmãos, nós devemos ter ações correspondentes às nossas orações. Como diz aí o verso 11, lá de Neemias 1, nesse tempo eu era copeiro do rei. Aí já o capítulo 2 diz: então orei ao Deus do céu e disse ao rei. Olha que relação de uma oração e de uma ação. Diz aqui: eu orei ao Deus do céu e eu falei com o rei. Não era só orar, ele orou e foi falar para o rei. Verso 6, no finalzinho: aprove ao rei enviar-me. Quer dizer, o rei aceitou, Deus consentiu, Deus abriu as portas, como fruto da oração, como fruto também do pedido que ele fez. Ele foi falar com o rei, aproveitou ali a oportunidade. O rei viu que ele estava triste, perguntou e ele foi corajoso e fez o pedido. Ainda no verso 8, finalzinho: e o rei mas deu, porque a boa mão de meu Deus era comigo. Ele pediu cartas, ele pediu madeira para as vigas das portas da cidade do templo, cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei deu. O rei deu a carta, deu as madeiras, favoreceu ali. Por quê? Porque a boa mão do Senhor era comigo. Quando a gente ora, a gente tem essa confiança. Deus está comigo. O meu Pai me ama, Ele fará o melhor. E nisso a gente descansa, e nisso a gente vive pela fé. Pois vou tentar trazer uma aplicação aqui final. Tentei fazer, não consegui muita coisa, mas cada um pense e aplique na sua vida. Quais são nossas ações correspondentes, né? Faça algo na dependência de Deus. Orou, foi o que eu lembrei aqui. Orou pedindo graça para perdoar alguém? Procure essa pessoa. Então haja. Faça algo. Entende? Essa lição nessa noite. É uma oração e uma ação correspondente. Faça algo. Procure a pessoa. Talvez a pessoa nem vai querer, mas faça a sua parte. Faça a sua parte. Eu já vi isso também. Às vezes a gente vai pedir perdão a alguém, a pessoa não quer, viu? Não quer, mas você fez a sua parte. Telefonou, mandou uma mensagem, tentou agendar. Tem gente que não vai nem querer, mas você fez a sua parte. Orou pedindo o pão de cada dia. Essa é a oração, né? Orou pedindo o pão de cada dia. Tudo bem, está certo. E agora, fazer o quê? Estude, trabalhe, procure um emprego, né? Então tem que fazer alguma coisa. Orou, pedindo o pão de cada dia, quando for amanhã de manhã, é só um exemplo, né? Uma hipótese. Quando for amanhã de manhã, eu ia dizer, vai lá em Cassandra pedir emprego. Desculpe, Cassandra. Não é? É só um exemplo assim, hipotético que Timóteo aproveitou e já fez, né? Ainda bem que foi antes, Cassandra. Então é isso, é só um exemplo para demonstrar, faça algo. Faça algo. Faça algo. Faça a sua. Pode até ser que você passe uma semana pedindo emprego e não consiga. Mas você fez a sua parte. Se envolva com o que é bom, se envolva com a igreja, faça ações, boas dádivas, confie no Senhor e vá vivendo. Estou olhando ali para a Giovana, formada, né, Giovana? Agora é o trabalho, se Deus quiser, né?
Então é isso, é viver, vai viver o reino, vai amar a Deus e Deus vai cuidando de todas as coisas. Cada um de nós, todos têm suas necessidades, cada um na sua vida, e nessa certeza que o Pai ouve, o Pai está atento, Ele que está esperando, em palavras humanas, para nos dar na hora que Ele quiser. Nós que somos imaturos, ou então não foi a hora ainda que Ele quis dar, mas sabendo que Ele quer o melhor, Ele fará o melhor, segundo a sua vontade, segundo a sua providência. Continuemos a pedir, a bater, a buscar em descanso e em fé. Oremos então mais uma vez. Senhor, nosso Deus, é tão maravilhoso a forma que o Senhor está atento. O Senhor é tão grande, tão soberano, nada há impossível para ti, Senhor. Senhor, estamos em aliança contigo. O Senhor prometeu cuidar de nós, nos instruir, nos mostrar o caminho a pecadores como nós. Somos maus, mas somos regenerados, somos justificados. O Pai nos ama. Fortalece nossa vida de oração, Senhor. Dá-nos o Espírito, que é a nossa maior necessidade, o Espírito Santo, o poder do Espírito na nossa vida. Antes de o Senhor nos dar qualquer coisa, nós já temos o melhor, nós já temos o Espírito em nós já temos a salvação. Isso é tudo, Senhor. Isso é o tudo, a salvação, o Cristo, a vida eterna. Como nós já temos tanta coisa, meu Deus. Dá-nos satisfação, prazer, alegria, contentamento no Evangelho. Abençoa cada um dos irmãos, segundo as suas necessidades. Dá o pão de cada dia, Senhor, a cada um de nós. Supra as necessidades de cada família. Abençoa, nós te pedimos. Abençoa também, se temos que perdoar alguém, ajuda-nos a perdoar, Senhor. Ajuda-nos a perdoar. Que a tua palavra frutifique em nossas vidas, pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.